mais um capítulo da leitura do Sermão do Monte. Vocês já estão vendo o título que nós vamos tratar aqui hoje. Vamos falar sobre tudo a respeito das polêmicas do Sermão do Monte e entender a mensagem de Jesus. Esse é o foco principal, entendeu? O que Jesus está falando. Bom, para quem não conhece o canal, eu já tenho falado sobre o Sermão do Monte já há alguns vídeos, né? Eu não lembro quantos vídeos já foram gravados, mas eu vou deixar o link da lista aqui embaixo, na descrição, tá? Inclusive na descrição tem informação sobre o canal. E deixa eu te pedir uma coisa para vocês que já são membros antigos do canal. Eu preciso de vocês, eu preciso que vocês compartilhem os vídeos, curtam os vídeos e comentem, porque assim o YouTube vai mandar para mais pessoas. Nós precisamos alcançar um número maior de pessoas, tá? O conteúdo que eu tenho postado nos vídeos, ele não é achado em muitos lugares. Então nós queremos que mais pessoas tenham acesso a isso. Não estou dizendo que o conteúdo é o melhor conteúdo que tem no YouTube. Estou dizendo que ele não é achado em muitos lugares, tá bom, irmãos? Então, vamos falar do Sermão do Monte. Nós já tratamos sobre vários aspectos aqui dos problemas dos fariseus, né? Desde o primeiro até agora, a gente está tratando sobre os problemas dos fariseus, né? E os fariseus ensinavam tudo errado, e eles viviam de forma errada. Essa foi a parte do capítulo 6, nós entramos nessa parte também. E agora Jesus continua falando sobre o que os fariseus faziam de errado, que nós deveríamos evitar, né? Esta é a grande questão. Por isso o título, como devemos tratar como tratamos os erros uns dos outros. Por quê? Como é que os fariseus faziam? Lembra quando os fariseus pegaram uma mulher em adultério e levaram para Jesus? Então essa é a maneira que os fariseus faziam as coisas, né? É assim que eles executavam. Eles pegavam as pessoas e condenavam as pessoas, dizendo que estavam usando a lei, né? E nem sempre estavam usando a lei. Neste evento, por exemplo, eles não estavam usando a lei, porque era o paganismo que condenava as mulheres, sabia? Eu falei sobre isso no vídeo sobre o dicionário, no review sobre o dicionário de costumes, alguma coisa assim, esqueci o título dele. O paganismo, as culturas pagãs, elas condenavam a mulher quando havia um adultério. O cristianismo condena a mulher e o homem, né? Condena de que sentido? No sentido de mostrar que estas pessoas estão erradas. Então, na lei, o homem e a mulher eram culpados de adultério. No paganismo, só a mulher. Então, há vários exemplos aí de pessoas onde a mulher cometeu adultério e mataram a mulher e castigaram o cara, enfim. Era isso que acontecia. Os fariseus estavam usando um pouco do paganismo para testar Jesus, né? Mas eles diziam que aquilo era lei. Olha que interessante, eles achavam que aquilo era lei, não era lei. E é isto que estava errado nos fariseus. Os fariseus, eles condenavam as pessoas. E aí Jesus vai corrigir isso agora. Por isso que ele começa falando no versículo 1 do capítulo 7, ó. E vamos ler todo o texto. Eu estou usando aqui ao meio da edição contemporânea. São poucos versos, a gente vai ler primeiro tudo, depois tem uma introdução, e aí a gente vai tratar de cada ponto do texto, tá? Como talvez você não saiba, mas eu separo o texto por partes, e não pelos versos, tá bom? Vai ser diferente e vai ser bem interessante, ó. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois, com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu olho? Teria aqui. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do seu irmão. Isso aqui é interessante, né? O cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos estralhasse. Este versículo 6 mudou muito a minha vida. Eu vou mostrar para vocês no final. Ele mudou muito a minha maneira de agir, tá? E eu percebi ele quando fui montar este estudo que você está vendo aí. Uma breve introdução que eu escrevi aqui. Este é um dos textos mais distorcidos pelos religiosos da nossa geração. Segundo a opinião popular, Jesus está ensinando que não devemos falar sobre os erros dos outros. Esta é a opinião popular. Não devemos julgá-los nem expô-los, pois Jesus ensinou, não julgueis. Então, muitos religiosos vão falar que nós não devemos julgar as pessoas porque Jesus disse isso. Mas isso é uma distorção do ensino. Como eu vou mostrar para vocês
quando a gente entrar no primeiro tópico. Tá? É bem simples de entender. Isso é aplicado também a heresias e erros teológicos, ou seja, eles falam que vocês não podem julgar os erros teológicos porque só Deus pode julgar. É muito ridículo esses problemas, né? Parece que não é nem cristianismo, na verdade, é muito ridículo. É um tipo de religião que não tem na Bíblia e que a gente não sabe de onde começa, mas as pessoas adoram seguir essa religião, né, que prega essa mentira aqui. Creio que estão tratando os erros como pessoas e por isso acham que não devemos ajudar as pessoas em seus erros. Olha que o problema. Não devemos ajudar as pessoas nesses erros. Bom, esse texto vai ficar disponível para membros do canal. Então, se você quer ter acesso a este conteúdo e a mais conteúdo que tem na área de membros, seja membro do canal. Claro, né? Vamos passar aqui. Acho que já ficou claro o problema, né? Pegam esse texto e usam para que as pessoas sejam caladas, né? Então você vê o pastor que prega tudo errado na sua igreja, né? Ou que em algum aspecto faz errado, eles calam você para que você não faça com que o pastor entenda a verdade. Ou o pastor, ou o irmão, ou seja lá quem for. E eles usam isso até para movimentos cristãos que tratam do LGBT, por exemplo, né? Há LGBTs cristãos, né? Eles pegam esse texto e tratam dessas pessoas dessa forma. Está errado. O texto não está falando sobre isso, né? A gente precisa entender melhor esse texto e usar ele do jeito certo. É isso que a gente vai fazer. Ó, primeira parte. A primeira parte tem 2 versículos. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Para muita gente, aqui acaba o capítulo 7 de Mateus, né? Mas a gente precisa entender o que significa esse julgueis aqui. E para isso tem uma nota. Tá vendo aqui a nota 01? Vamos ler o que está escrito na nota 01. Provavelmente é o significado, ó. Nota 01. Julgueis, que esta palavrinha aqui, propriamente distinguir, julgar mentalmente ou judicialmente, consequentemente julgar, condenar e punir. Aqui está o cerne do nosso problema. Jesus está falando sobre condenação, não julgamento exatamente. Não julgamento exatamente, né? E é por isso que as pessoas interpretam mal esse texto. Ele não está dizendo não julgueis. O problema é que o texto grego usa um termo parecido com esse, né? E aí a gente confunde. Ele está falando não condeneis as pessoas, ou não castigueis ou punireis essas pessoas, né? No sentido de punir como um juiz nesse caso. Isto que ele está falando, cara. E é esta a diferença que faz. Olha o que eu comentei aqui, ó. O termo julgueis não se refere ao fato de expor erros ou declarar uma opinião sobre eles, que é o que é usado hoje em dia. Esse erro é mais usado na Bíblia como uma declaração de condenação. Então, seria melhor traduzir assim: não condeneis para que não sejais condenados. E todo o texto não se refere ao inferno, mas à vida social na terra. Esse é um ponto importante também. Então, quando Jesus fala, não julgueis, ele está falando, não condeneis as pessoas, como se você fosse um juiz. Agora, não julgar seria errado. Né? Por que seria errado? Porque toda vez que você encontra o erro em alguma coisa ou em alguém, você está exercendo o juízo. Você está julgando alguma coisa. Eu preciso julgar o que as pessoas falam para entender se elas estão falando certo ou não. Se a minha base for a Bíblia, eu vou ter condições de determinar se é certo ou errado. Se a minha base for o mundo, de igual modo. Né? Mas eu não vou tratar essa pessoa como se eu fosse um juiz e ela fosse um condenado. Eu vou usar este julgamento para fazer o que Jesus vai falar no texto. Entende? A gente vai ver mais sobre isso aqui no decorrer do estudo. Né? Ele fala aqui, ó, com a medida também. Né? Esse é um outro ponto importante. Aqui nós encontramos um ponto importante. Seremos julgados pelo mundo com base no que ele vê, no que ele nos vê julgando. Deixa eu citar alguns exemplos aqui. Alguns crentes que condenam o tempo todo, né? Eles ficam condenando as pessoas e as coisas. Não estou falando de julgamento agora, estou falando de condenação propriamente dito. Fulano de tal é não sei o que e vai não sei o que lá. Isso é uma condenação, não é um juízo. O juízo, o julgamento ele é diferente da condenação. E há muitos crentes que são assim. E eles vão demonstrando para o mundo que eles são assim. E o mundo passa a olhar eles
assim também. O mundo reflete o que eles fazem. Então, por exemplo, um pastor que faz muito isso, que é o Silas Malafaia, quando ele vacila, o mundo faz com ele o que ele faz com o mundo. Entende? É assim que o mundo julga o Silas Malafaia. Quando o Silas Malafaia erra, o mundo cai em cima dele do jeito que ele cai em cima dos outros. A mesma coisa não acontece com Nicodemos, com Hernandes. Por quê? Porque essas pessoas não erram? Não. Porque as pessoas entendem que a maneira de resolver estes problemas é diferente com ele. Entende? Então, esta é a questão da medida. Que do jeito que você julga as coisas, você será julgado. Porque as pessoas observam vocês o tempo todo. Elas te veem, elas veem você tomando decisão, elas veem você aplicando um juízo ou a justiça nos problemas. E quando você for ocupado, elas vão devolver isso para você. Entende? E é isso que Jesus está falando aqui. Aí a gente tem aqui o ponto adicional, que é corrigindo o nosso julgamento. Né? Nós precisamos corrigir. Talvez você olhe um assassino, um estuprador ou um político e afirme: essa pessoa vai para o inferno. Talvez isso aconteça. Esta não é exatamente uma mentira. Né? Não é mentira que o estuprador vai para o inferno. Né? O assassino vai para o inferno, o político vai para o inferno. Não é mentira. O problema é que esta não é a verdade final da situação. Então, um político que é totalmente idólatra ao dinheiro, que deixou muitas pessoas sofrerem e tal, antes de morrer, se ele se arrepende, ele vai para o céu. Então, eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Eu não estou dizendo que vai ter tempo de acontecer. Então, um condenado, ele pode se arrepender e ser salvo pela graça de Deus. Então, estuprador, o assassino, sei lá, o que você acha que é ruim. Se ele se arrepender e crer em Jesus antes de morrer, não importa o que ele fez, ele vai para o céu. Significa que ele não vai pagar na terra o que ele fez, como acontece em muitos cristãos? Não, ele vai pagar na terra, mas no céu ele já está garantido. Entende, irmãos? Então é assim que você corrige o seu julgamento. Quando você vai falar de uma pessoa ruim, você precisa informar que se ela não se arrepender, ela está condenada. Esta é a questão. Se a pessoa não se arrepender e crer em Jesus, ela está perdida. Ela vai para o inferno, literalmente. Não tem como salvar alguém que morre sem se arrepender e crer em Jesus. Entende? Eu apliquei o julgamento bíblico, mas eu não fechei a questão porque eu não sou juiz. Juiz é Jesus, né? Então esta é a maneira correta de julgar. Esta pessoa vai para o inferno caso não se arrependa e creia no Evangelho. Tá bom, irmãos? É assim, essa é a maneira correta, tá? Mesmo que o texto não fale sobre esse tipo de julgamento, ele é um julgamento mais social, o mundo vai te julgar desse jeito, tá? Mas já corrigindo esta questão também. Aí o segundo ponto do texto diz o seguinte: por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Esse é um outro problema, né? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o teu cisco, estando uma trave no teu olho. Aqui a gente já entende novamente que não estamos tratando do céu e do inferno, mas dos erros que cometemos aqui na Terra. Como é que você pode ajudar alguém se você, além de não saber como ajudar, erra naquilo que a pessoa erra também? Entende? Esta é a questão. Você está vivendo a vida toda errada e quer ajudar alguém a sair do erro. Você obviamente não sabe como sair do erro porque você está também no erro. Então este é o problema. Agora Jesus fala aqui da trave, né? Aqui na nota 2 a gente tem um comentário sobre essa trave, ó. Só tem duas notas nesse estudo, né? Trave é do grego dokos, não sei se eu li certo, provavelmente não. Com a ideia de segurar firme, é um bastão de madeira, uma viga ou uma trave. Então, Jesus está falando isso, exatamente isso, está fazendo uma comparação. Por que você tem uma trave no seu olho? Por que você tem um erro tão grande na sua vida e tenta ajudar as pessoas com pequenos problemas? Esta é a questão. Por que você julga alguém se você está muito mais problemático do que ela? Está muito mais envolvido em problemas do que ela? Primeiro você tem que tratar do seu, né? Para depois cuidar dela. O versículo 4 vai completar, né? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu olho. Esta é a questão. O problema do hipócrita é ter sempre uma solução para tudo. Já reparou que tem gente que é assim? Os hipócritas têm solução para tudo.
menos para os seus próprios problemas. Já reparou? Então o cara sabe como resolver todos os problemas, mas ele não resolve os dele. Algumas pessoas aproveitam os erros das outras para esquecer dos seus problemas. São os aproveitadores. Jesus está dizendo que não conseguiremos julgar corretamente uma pessoa se não observarmos a nossa vida também. Então, se você não observa os seus erros, se você não luta para vencer os seus erros, você não está em condições de ajudar no erro de outra pessoa. Porque, obviamente, você não consegue resolver problemas, né? Muita gente não consegue mesmo, está sofrendo, né? Não consegue resolver problema por causa disso. Aí tem dois comentários aqui sobre esse ponto. Diz o seguinte, ó: como dirás a teu irmão? Esse ponto aqui, no versículo 4. Ele não está proibindo de ajudar. Percebe que agora a gente vê um outro lado da questão? A maioria das pessoas vai falar que você não pode julgar ninguém. Jesus está dizendo, olha, não é que você não pode julgar ninguém. É que como é que você vai julgar alguém se você não sabe julgar você mesmo? Entende? Então ele não está proibindo de ajudar. Ele está nos orientando a não ser hipócritas como os religiosos da época dele. Tomando de forma literal esse verso, pode levar algumas pessoas a pecarem, pois podendo fazer o bem, não o fazem. Então se você levar essa palavra de Jesus no sentido literal, desconsiderando o significado do texto, você não vai ajudar ninguém. Você vai ver a pessoa pecando de adultério, de vícios e tudo mais, e você não vai ajudar essa pessoa porque você está com medo de julgar, entende? E não é isso que Jesus está falando. Esse ponto aqui do versículo 4 é o principal. Como dirás a teu irmão? Jesus está dizendo que você vai dizer a teu irmão, só que antes você tem que fazer uma coisa. Ele não está dizendo para você nunca dizer seu irmão, né? Ele só está citando um exemplo aqui e vai corrigir no próximo versículo, que está na parte 3 aqui do versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então veja que agora Jesus está orientando a ajudar o seu irmão. Tira primeiro a trave do seu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Se interpretarmos a frase de forma literal, deixaremos de ajudar uns aos outros. Estaríamos dizendo que Paulo errou quando escreveu Gálatas 6. Olha o que está escrito em Gálatas 6. Se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrige o tal com o espírito de mansidão. Ou seja, Paulo está falando que nós temos que ajudar uns aos outros, né? Agora, como é que a gente vai entender este verso com este verso que muita gente julga errado? Né? Não vai ter como. Você nunca vai ajudar alguém se você acha que você não pode julgar ninguém, né? Então, corrigindo a ideia do julgamento, que é condenação e não julgamento exatamente, você agora vai começar a observar as pessoas que estão em erro, em algum problema, algum erro, e vai tentar ajudar essas pessoas. Os fariseus faziam como? Pegaram a mulher em adultério, entregaram para Jesus e falou para apedrejar ela. Eles não queriam ajudar essa mulher, eles queriam matar essa mulher. Jesus está corrigindo, olha, vocês são hipócritas, porque vocês estão em tantos problemas e tentam ajudar as outras pessoas, né? Tentam apontar o erro das outras pessoas. Vocês deveriam corrigir primeiro os seus problemas para depois ajudar o seu irmão. Ao invés de condenar a pessoa que está com cisco no olho, vocês vão ajudar a tirar o cisco do olho. Olha que transformador, né? Não é para deixar de fazer, é para você fazer do jeito certo. Jesus não quer que nos tornemos literalmente perfeitos na terra, pois isso é literalmente impossível, e ele sabe. Mas podemos agir com humildade diante dos erros uns dos outros. Este é o caso. Como geralmente acontece no aconselhamento, né? Sendo assim, vendo o irmão errando, não vamos agir como um juiz, porque só Jesus pode ser juiz. Mas precisamos deixar claro que tal pessoa está em pecado e que, assim como todos nós, ela precisa se arrepender e mudar o seu caminho, como fizemos no ponto primeiro. Nossa missão não é determinar o juízo final das pessoas, mas expor os erros para que elas mudem de posição. Aí nós temos aqui, finalzinho que eu já comentei, né? Portanto, se esperarmos literalmente chegarmos à perfeição, para só depois ajudar o irmão, podemos chegar tarde demais. Esse é um ponto importante também. Se você entender de forma literal, você não pode julgar
por nada, você pode chegar tarde demais e não conseguir mais ajudar essa pessoa. Então Jesus não está mandando você ser perfeito. Ele está corrigindo o problema da época, e o nosso problema também, e falar que e fazer a gente pensar que a gente precisa resolver os nossos problemas para depois ajudar outras pessoas a resolver o delas. Por exemplo, eu briguei um tempo atrás com uma pessoa que tentava aconselhar casais, mas a pessoa era solteira, né? Olha, isso não é um problema, mas para quem vai aconselhar casais é um problema, porque o solteiro não sabe nada sobre casamento. Entende? Então, eu não estou dizendo que você tem que ser casado para aconselhar biblicamente. Não, eu estou dizendo que você nem sabe o que é casamento. Então, que você não tem noção do que é casamento. A Bíblia ensina o que é casamento, mas só quem é casado entende isso. Compreende? Você não vai conseguir saber. Você não consegue experimentar o texto bíblico, a orientação bíblica sobre casamento solteiro. Então, você tem um problema. Você quer ajudar alguém que está casado, mas você não tem ideia do que é um relacionamento. Entende? Então, este é o problema da nossa juventude até, né? Porque são pessoas novas que tentam fazer isso. Mas eu não vou dizer para essa pessoa nunca fazer isso, né? Eu vou dizer para ela ter um pouco mais de experiência, para entender um pouco mais como funciona e aí sim poder ajudar melhor as outras pessoas que precisam, né? Tem muita gente precisando de ajuda, tem pouca gente querendo ajudar, então a gente tem que incentivar as pessoas a ajudar. É preciso ser humilde para dizer, somos todos pecadores, e assim, nivelados por baixo, ajudar uns aos outros para que juntos possamos crescer na fé. Os hipócritas religiosos da época de Jesus não faziam isso. Eles oravam como se fossem espirituais, mas não eram. As pessoas morriam tentando se tornar espirituais como os fariseus. Então, olha que coisa. Eles, por sua vez, colocavam fardos pesados nas costas das pessoas comuns, não ajudavam e ainda impediam os outros de crescerem na fé, que, por sinal, nem eles tinham. Então, os fariseus eram como essas pessoas que eu disse, que é ajudar sobre alguma coisa que elas não entendem. Como é que o fariseu ia ajudar sobre a oração? Por exemplo, eles não sabiam orar. Eles oravam nas praças só para as pessoas verem eles, né? Que tipo de ajuda você vai poder dar estando nessa condição? Você não pode ajudar. Pelo contrário, você tem que aprender, né? Isso é uma trave no seu olho, entende? Já é uma trave no seu olho. Ah, a pessoa está pecando de alguma forma e você não está nem aí para a sua vida. O que você vai fazer com a vida dele, então? Entende? Você precisa se preocupar com a sua vida para ter condições de ajudar a pessoa que está com problemas, né? Senão você não vai ter experiência suficiente, não vai saber do que você está falando. É isso que Jesus está falando. Cuida primeiro da trave que está no seu olho para depois você conseguir ajudar outras pessoas. Então não deixe de ajudar, mas resolva os seus problemas também, que é importante. Perfeito? Entendemos isso aqui, né? Acho que é bem interessante esse ponto de Jesus. Agora vem o ponto mais pesado. O ponto mais pesado que é onde Jesus cita parte de um provérbio aqui. Mas para isso a gente tem que entender um pouco sobre o que Jesus está falando. O tema principal é ajuda, né? É tratamento do próximo. É isso, acho que ajuda o tratamento do próximo. E Jesus tinha um público que era formado por fiéis e infiéis. Pessoas que adoravam a Jeová e pessoas que não adoravam de jeito nenhum, pessoas que pareciam que adoravam, mas não adoravam. Então, classificamos em dois tipos de pessoas, fiéis e infiéis. E ele estava em contato com essas pessoas o tempo todo. Então, quando Jesus pregava, às vezes os fariseus estavam ouvindo, né? Eles não eram fiéis a Deus, eles eram fiéis aos seus princípios. Jesus vai condenar eles em Mateus 23 por isso. E, ao mesmo tempo, ele estava em contato com fiéis que queriam aprender. E aí Jesus termina esta parte sobre ajuda, sobre aconselhamento, diria eu, com essa declaração pesadíssima. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés, e voltando-se vos estraçalhem. Os cães e os porcos, na época de Jesus, comiam restos, entende? Eles não se preocupavam com o que era dado. Apenas comiam e iam embora. Essa é a ideia de Jesus aqui. Há relatos de cães que continuavam a latir mesmo tendo comida por perto.
Então há relatos aí sobre a cultura da época que, mesmo com comida do lado, os cães eram tão acostumados a latir para a comida que, mesmo com a comida do lado, eles latiam, entende? Eles não comiam e latiam. Então, esse era o problema. Os porcos, de igual modo, eles também viviam desse jeito aí. Imagine-se agora tentando ajudar um porco a comer do jeito certo. Ou fazendo uma outra aplicação, imagine você tentando ajudar um porco a comer uma comida extremamente difícil de comer. Ou um cão, tentem ensinar um cão a comer como humano. Esse é o exemplo de Jesus, entende? O cão não consegue saborear a comida do jeito certo. O porco não sabe o que fazer com aquilo. Se você colocar lá uma torta, né, cortada num pratinho, minha mãe trouxe aqui para mim, ó. Se você colocar um pires com um pedaço de bolo, né, e uma faca e um garfo pro porco, ele vai fazer o quê? Ele vai meter o nariz ali, e vai embora. Ou seja, às vezes ele nem sentiu o que ele comeu, ele pegou e foi embora e não serviu de nada para ele. O cachorro do mesmo jeito, coloca aí uma caneca, coloca alguma coisa que ele bebe dentro, ele vai derramar e vai estragar tudo e vai embora como se nada tivesse acontecido. Esta é a questão do aconselhamento nesse caso aqui, né? Não deis aos cães. Jesus estava incentivando as pessoas a ajudar uns aos outros ao invés de condená-las. Será que isso funciona com todo mundo? Esta é a questão. É possível mudar as pessoas tendo apenas boa vontade e oportunidade? Infelizmente, não. Provavelmente Jesus estava usando o princípio descrito em Provérbios, Provérbios 9, que está aqui o texto. Eu vou marcar assim, eu vou marcar de vermelho aqui, ó. Que está escrito em Provérbios 9. E eu usei o texto da Almeida Edição Contemporânea, que você está vendo aí na tela. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o zombador, afronta toma para si. Entende? O que censura o ímpio, sua reputação mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. Talvez é isso que Jesus estava falando. Provavelmente é esse princípio. E foi esse princípio que eu aprendi estudando esse texto que me ajudou a mudar algumas dessas questões. Aí, naquela parte lá, se lançarmos, né? Se a gente lança, né? Se a gente lança todo o nosso melhor para pessoas insensatas e ignorantes, estaremos agindo como alguém que lança dinheiro aos porcos. Esta é a questão. Eles vão fuçar, destruir o dinheiro e voltar à lavagem que estão acostumados a comer. Então você pega aí uma pessoa... Vocês já ouviram esse exemplo aqui, acontece muito. Pessoas que ganham na Mega Sena. O exemplo parecido, não é igual, mas é parecido. Pega uma pessoa que está acostumada a viver com coisas ruins, né, a viver na miséria. Bote R$1 milhão na mão dessa pessoa e provavelmente ela vai viver muito mais na miséria do que ela vivia. Ela vai talvez gastar tudo e voltar para a miséria. Esta é a questão. Quando você aconselha um ímpio, você está fazendo quase isso. Entende? É claro que há o risco dessa pessoa adotar o conselho e por isso a gente vai aconselhar. Mas vocês estão basicamente lançando comida para os cachorros, né? É isso que Jesus está falando. Entende? Não deis alimentos para os cães. E é por isso que ele fala, que em Provérbios fala, deixai os insensatos e vivei. O que repreende o zombador, afronta, toma para si. Isso é real, isso acontece. Esses dias no grupo da minha empresa, no grupo da empresa que eu trabalho, eu gravei um áudio sobre o que é esquerda, né? E eu gravei 16 minutos de áudio. Na primeira vez eu gravei 6 minutos, aí eu cancelei e gravei 10 minutos depois. Ninguém ouviu, mas eles fizeram justamente isso aqui. Eles zombaram, eles escarneceram e não ouviram. Por quê? Porque eu sou crente. Entende? Eles não querem a ajuda. Eles não querem. Eles agem como porcos mesmo. Sabe? Eles agem como cães. Não estou falando, ofendendo essas pessoas, chamando de cachorro, de porco. Estou falando que eles agem como se fossem. Entende? Se você jogar para o cão lá um alimento de primeiríssima qualidade junto com um alimento ruim, ele vai misturar tudo e vai comer.
Entende? Ele não quer saber de nada. E é basicamente isso. E é por isso que eu parei de ficar tentando explicar muita coisa, eu parei de ficar gravando muito áudio, de escrevendo muita coisa. Por quê? As pessoas que gostam, elas vão achar, elas vão encontrar, entende? E as pessoas que não querem, elas não vão ser convencidas. Não adianta, elas não vão ser convencidas. Esse é um princípio que Jesus usou muito bem no final aqui, quando ele termina de falar sobre aconselhamento. Não deis aos insensatos as coisas santas, nem lanceis aos zombadores as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-se vos estraçalhem. Esta é a questão, né? Esse é o ensino mais pesado. Esse é o ensino mais pesado sobre isso. Aqui sobre vos estraçalhem, eu comentei o seguinte, ó. Deixa eu salvar aqui, porque os membros do canal vão querer ter acesso a esse arquivo. Ajudar o insensato pode trazer consequências a nós mesmos. Eles podem usar isso contra nós, a fim de nos destruir. Constantemente nossos inimigos fazem isso, mas seria muito pior ver isso acontecer com quem estamos tentando ajudar. Isso está acontecendo hoje no mundo. Você gosta de uma pessoa, tenta ajudar essa pessoa, e daqui a pouco ela usa isso contra você para te prejudicar. Olha aí. Por isso que é bom saber com quem nós estamos falando, se vale a pena mesmo falar o que nós vamos falar com essas pessoas. Mas o princípio básico e total do texto é esse aqui, ó. Então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Nós devemos julgar e ajudar as pessoas e não julgar e condenar as pessoas como os fariseus faziam. Aí tem uma conclusão aqui. Eu gosto de ler as conclusões porque elas ajudam na aplicação. Jesus não aprova que sejamos juízes nesta terra, pelo fato de não sermos aptos para isso. É impossível ser perfeito, logo é impossível julgarmos como ele faz. Por outro lado, somos incentivados a ajudar uns aos outros para que cresçamos juntos na fé. Embora sejamos orientados a ajudar uns aos outros, há um grupo de pessoas do qual não há outra solução senão crer no Evangelho. Então tem pessoas que não adianta, não tem saída além de se arrepender e crer em Jesus, né? O maior conselho para um insensato ímpio é o Evangelho. Tentar ajudar ele com o que aprendemos do cristianismo antes que seja convertido é como lançar pérolas aos porcos. Isso não significa que não vamos tentar, precisamos tentar, porém percebendo a insensatez, não continuaremos, pois isso é perder tempo, tá? Bom, o texto talvez seja muito mais pesado do que realmente as pessoas acham, né? Mas é isso aí que o texto fala. Acho que deu para ajudar a compreender o geral, o texto de forma geral. Se você é membro do canal, esse arquivo já está disponível em PDF lá na biblioteca do canal. Se você não é membro do canal, fica aí o convite, seja membro do canal e vamos continuar crescendo aqui, estudando a Bíblia e pesquisando sobre o que ela fala para nós, beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal EATRI.